Hoje eu quero conversar com você sobre comparações. Às vezes nós comparamos uma pessoa com outra, é uma mãe que compara um filho com outra criança, e esse assunto eu acho que precisa ser conversado. Bom, mas antes de eu começar, eu já quero falar para você o seguinte: você pode dar a sua opinião sobre essa palavra e também, caso você queira que eu aborde algum tema especial, você pode deixar escrito aí nas inscrições, assim, abaixo das inscrições do programa, onde você tem o seu espaço, você pode deixar a sugestão, que eu vou gostar muito de atender você, tá bom? Um abraço e vamos então começar a falar sobre comparações. Alguém já compara você com outra pessoa? Não é possível que isso só aconteça comigo. Quando eu era criança, minha mãe costumava dar exemplo das filhas de uma amiga dela, que eram meninas muito aplicadas e nunca brigavam. E eu e minha irmã brigávamos. E quando minha mãe fazia essa comparação, tanto eu quanto minha irmã ficávamos muito bravas. O efeito era contrário ao que ela planejava. Até hoje, a comparação não funciona bem para mim. Eu já vi mulher dizendo para o marido: por que você não é igual ao pastor fulano? Ele é gentil com a esposa dele. Você já observou como os dois se tratam? Pensa, o marido que ouve isso não vai querer mais ir à igreja e nem vai consentir que a esposa dele vá. Claro, depois dessa falta de discernimento da esposa, a porta se fecha. É normal isso. A razão pela qual a comparação pode ser negativa é que cada pessoa é única e, sendo única, tem suas individualidades. Eu não sou igual à minha irmã. Eu a admiro, eu a amo muito, mas ela é diferente de mim. E por mais que eu viesse a tentar ser semelhante a ela, eu não iria conseguir e eu teria atitudes mascaradas, pois não seriam atitudes minhas, atitudes autênticas. O livro de Provérbios nos traz muitos ensinamentos a respeito de relacionamentos habilidosos, de relacionamentos sábios. Provérbios 8, 11 e 12 diz: a sabedoria vale muito mais que a rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e sei onde encontrar conhecimento e discernimento. O discernimento nos ajuda a cometer menos erros. Precisamos aprender a fazer escolhas éticas e podemos ser ajudados se pedirmos ao Senhor que nos abençoe com sabedoria, com conhecimento e com prudência. A comparação pode ainda gerar sentimento de baixa autoestima. Isso acontece muito entre irmãos, entre amigos. A própria pessoa pode se comparar com outra, como por exemplo na sala de aula. Sempre temos aqueles alunos que são brilhantes, muito inteligentes e aqueles que são mais normais. E estes costumam se comparar com aqueles e isso acaba dando péssimo resultado. As meninas costumam se comparar com suas amigas, com aquelas que se acham tops, e a autoestima será com certeza prejudicada. Eu vou contar algo que de vez em quando ainda acontece comigo. Quando eu me casei com o apóstolo Sinomar, ele tinha ficado viúvo há apenas 8 meses. E eu era viúva há muitos anos, 9 anos e meio. Não foi muito fácil para eu estar com ele na direção de um ministério que há anos era liderado por ele e sua primeira esposa. E de vez em quando eu recebi uma comparação, dizendo que não era daquela forma que a primeira esposa dele fazia. E, por sinal, ela era uma pessoa muito querida, sábia, habilidosa e que eu admirava muito. Mas a comparação é sempre doída. E eu sempre esclarecia para a pessoa dizendo: olha, cada pessoa é única. E a apóstola Elizabeth era única em sua forma de ser. E eu também tenho as minhas características, eu dizia assim para a pessoa. E as pessoas
não devem ficar procurando encontrar a apóstola Elizabeth em mim, porque eu sou outra pessoa. Isso foi um processo bastante desconfortável. E ainda hoje, às vezes, eu sou vítima de alguma comparação. Mas em minha particularidade de temperamento, eu não me deixo abater com esse tipo de acontecimento e toco a vida da minha forma e tenho a certeza de que estou onde Deus quer que eu esteja. Mas, se eu fosse uma mulher um pouco mais frágil, provavelmente eu me deixaria abater. É importante que você saiba quem você é. É importante que você seja firme. É importante que você se lembre de que sua vida e sua história é escrita por Deus. E depois que esse tipo de coisa acontece comigo, eu fico pensando, se essa pessoa faz isso comigo e ela faz pior com seus filhos, que pena que tal pessoa ainda não entendeu o quanto é importante a prudência e o discernimento. Se uma pessoa é constantemente comparada com outra, que é percebida como melhor ou mais bem-sucedida, ela pode se sentir inferior ou desvalorizada. Da mesma forma, a pessoa que é considerada a melhor, em uma comparação pode se sentir pressão e expectativas excessivas, o que pode levar essa pessoa a um nível de estresse muito alto, a um nível de ansiedade que se torna perigoso. Vemos muitos jovens sofrendo esse tipo de pressão, tendo a obrigação de ser o melhor em tudo. Muitos filhos de pastores sofrem esse tipo de pressão. É por isso que gosto desse versículo que li para vocês. O livro de Provérbios nos apresenta a sabedoria como se ela fosse uma personagem, uma professora que chama as pessoas para aprender com ela. Em Provérbios 1:20 diz que a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. E ela diz: até quando vocês tolos desprezarão o conhecimento? Ela é retratada como um poder vindo de Deus para habilitar aqueles que a buscam. Se você buscar a sabedoria, vai adquirir também o conhecimento e a prudência na vida. Você vai errar menos. Precisamos buscar a sabedoria como um bem precioso a ser conquistado. O Senhor Deus pode nos conceder. Talvez você se ache capaz de muita coisa, e hoje a sabedoria pode vir ocupar o lugar dela em seu ser, em seu interior. Você pode ser curado dessa baixa autoestima. Se você acreditar nisso, a história vai mudar, a sua história. Você vai ficar melhor em seus relacionamentos e o seu rendimento em seu trabalho ou estudos será outro. As comparações não terão poder sobre você. E se você era uma pessoa que usava este método de comparação, a sabedoria irá mudar seus métodos. Você será mais prudente. Cada pessoa tem seu próprio caminho. Cada pessoa tem sua própria jornada. Por isso devemos reconhecer as habilidades de cada um separadamente, pois não há uma medida padrão para o sucesso, não há uma medida padrão para a felicidade. Em vez disso, comparar pessoas, em vez de você fazer isso, é mais prudente conhecer cada um em sua capacidade. Se você fizer isso em qualquer tipo de relacionamento, você irá criar um clima de positividade. Não compare. Quem costuma passar por isso sabe dizer o quanto é desagradável e negativo. Lembre-se do versículo: eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar o conhecimento e discernimento. O discernimento é sempre bem-vindo. Tome essa decisão hoje, de parar de comparar seus filhos, de parar de comparar seu marido ou sua esposa com alguém, e também de se sentir constrangido quando alguém te compara com outro. Lembre, você é uma pessoa única
e não vale ninguém te comparar com ninguém. Um abraço para você e que Deus possa te abençoar com essa palavra e que você seja cada dia uma pessoa mais sábia e tenha o discernimento vindo do Senhor. Um abraço para você.